Vamos ler hoje um texto bem conhecido de todos nós, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, um texto que por várias vezes nós já usamos, já ouvimos dele, mas temos a certeza de que a palavra de Deus se renova a cada manhã, que ela traz instrução a todos nós, a cada oportunidade que lemos um texto da sua palavra. Nós vamos ler esse capítulo todo, mas vamos ler por partes e comentar, né, cada uma dessas parábolas aqui, bem rapidamente, sobre cada uma, fazendo uma aplicação em cada parte dessa, podendo trazer instrução, despertamento para a salvação de alguém nessa noite. Vamos ler primeiramente o versículo 1 até o versículo 7 em Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa primeira parte, o Senhor Jesus, nesse capítulo, ele conta essas parábolas em resposta, né, àquilo que os publicanos, que os fariseus e escribas falavam, ao ver que o Senhor Jesus, ele estava junto dos publicanos e pecadores, pessoas que eles consideravam inferiores na sociedade. Mas aqui gostaria de pensar sobre essa situação da ovelha e do pastor. Primeiro, nós podemos, então, observar: há uma ovelha perdida e há um bom pastor buscando a sua ovelha. Quando a gente observa essas três parábolas, ou talvez uma parábola em três partes, elas mostram o trabalho do Senhor Jesus, o trabalho do Espírito Santo e o trabalho do Pai na salvação do pecador. E vamos pensar um pouquinho sobre isso nessa noite. Então, nós vemos uma ovelha perdida e um pastor amoroso buscando a sua ovelha perdida. Nós podemos pensar, talvez, uma ovelha insubmissa, rebelde, uma ovelha que talvez insistisse sempre em andar no seu próprio caminho, se desviando do pastor, ou talvez desobedecendo às ordens do pastor. Mas o pastor não a deixou perdida. Ele amou a sua ovelha. Ele, diz aqui o texto, né? Ele vai em busca dela, até encontrá-la, diz o final do versículo 4. E aqui nós, então, fazemos uma comparação. A nossa insubmissão, a nossa desobediência, que nasceu em Adão, por causa dele e Eva ali no jardim terem comido daquela árvore que Deus havia determinado que eles não comessem. Essa rebeldia, essa desobediência, nos faz assim uma comparação com essa ovelha. E o bom pastor, né, o Senhor Jesus, se apresenta para nós aqui neste mundo como o bom pastor. Isaías 53 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, sem pastor. Mas o Senhor Jesus, em João 10, verso 11, ele diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o Senhor Jesus se apresenta como o bom pastor.
olhando para a miséria, a desobediência do ser humano, a minha desobediência, a sua desobediência, a desobediência de todos, pois todos somos pecadores. Ele se apresenta como bom pastor, disposto a dar a sua vida pela sua ovelha. O Senhor Jesus, então, ele vem a este mundo. Romanos 5, verso 6, nós lemos que o Senhor Jesus morreu por nós. Eu vou achar aqui para a gente citar certinho. Romanos 5, verso 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o bom pastor, o Senhor Jesus, ele não olhou para a nossa condição de miseráveis, de insubmissos, de ovelhas desobedientes, mas ele olhou para aquilo que ele poderia fazer por nós. Ele nos amou. E como bom pastor, ele deu a sua vida por nós. Aquele pastor procurando uma ovelha que tinha perdido, ele estava disposto até mesmo a perder a sua vida, até encontrar a sua ovelha perdida. E o Senhor Jesus, ele estava disposto a morrer por nós. E isso ele fez. Cristo, quando éramos fracos, ele morreu por nós. Fracos, ímpios, pecadores, injustos, pessoas que ofendiam a Deus. Mas ele se entregou por nós. É maravilhoso pensarmos isso. Para nós que somos salvos, alegra o nosso coração recordarmos essas verdades. Filipenses 2, verso 5, é um trecho bem conhecido. O Senhor Jesus, ele desceu a este mundo. Ele se humilhou, deixando a sua glória. Diz ali que, verso 6, Filipenses 2 e 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o Senhor Jesus, sendo o bom pastor, ele veio a este mundo. Ele tomou uma forma como a nossa. E ele diz: eu vim para servir. Ele se humilhou e obedeceu até entregar a sua vida ali na cruz. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ovelhas insubmissas, ou pessoas pecadoras, ofensoras a Deus por causa da sua natureza de pecado. Pessoas que não tinham merecimento. Assim como aquele pastor buscou a sua ovelha, ele se esforçou ao máximo para encontrá-la. Assim o Senhor Jesus amou ao ser humano perdido, ao pecador condenado à separação eterna de Deus. Veio a este mundo e, como bom pastor, ele busca a ovelha. Ele te convida hoje para crer nele, para receber a salvação. Ele quer colocá-lo sobre os seus ombros. Ele quer se alegrar porque você creu nele, você entregou a sua vida a ele, reconhecendo a sua insubmissão, a sua indignidade, a sua condição de pecador, afastado de Deus e condenado à perdição. O segundo trecho aqui, o versículo 8, Lucas 15, verso 8, agora vai falar de uma dracma, uma moeda perdida.
por uma mulher. Lucas 15:8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui nós temos outra parábola, outra parte da história, onde o Senhor Jesus agora fala sobre uma mulher que tinha 10 moedas ou 10 dracmas. Alguns dizem que era um colar com 10 pedras, né? 10 dracmas naquele colar. E agora uma se perdeu. Aquela mulher está com o seu colar faltando uma parte. E agora nós vemos aqui a incapacidade da moeda e a insistência da mulher. Era simplesmente um objeto. No lugar em que ele caiu, ele ficou. Ele não vai sair de lá. Ele não tem vida. Ele não pode se mover. Ele não pode se apresentar à sua dona. Ela não podia se apresentar à sua dona dizendo: eu estou aqui. Era incapaz. Não há vida em um objeto. E aqui nós olhamos para a condição do ser humano sem Deus. Efésios 2, verso 1 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A palavra de Deus, ali naquele texto, está dizendo de pessoas que já têm vida, porque creram no Senhor. Mas o seu passado, o meu passado, o passado de todos nós que já cremos, era esse. Estávamos sem vida. Não tínhamos como agir. Uma pessoa sem vida não faz nenhuma ação, não age. Um objeto como aquela dracma não tem capacidade de se apresentar, não, de sair da onde está perdido. Mas aquela mulher insiste procurando. Vemos aqui que ela acende uma luz, ela varre a sua casa até encontrar. Isso nos mostra o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha quando você ouve a palavra de Deus. Ele trabalha para te convencer que a palavra de Deus é a verdade, que você é um pecador e que você não tem capacidade para sair dessa condição sozinho. O Espírito, a luz, é uma figura do Espírito na palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, você já está ouvindo, tem uma grande oportunidade. Precisa dar ouvidos a isso. O Espírito Santo quer te falar, quer aplicar a palavra ao seu coração nessa noite. Mas você precisa dar atenção a isso. Hebreus 3, verso 7 diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração diante das verdades da palavra de Deus. Não são verdades nossas, não são verdades dessa igreja local, de pessoas. É a palavra de Deus que estamos lendo. E a palavra de Deus, ela mostra a nossa miséria, mostra o trabalho de Deus, o trabalho do Espírito Santo insistindo. João 16 diz que o Espírito Santo convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Não endureça o seu coração diante da palavra de Deus. João 3, verso 5 diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A água é uma figura da palavra de Deus. E o Espírito
Deixe o Espírito Santo te incomodar. Não endureça o seu coração para essa mensagem. Você está perdido. Você é um pecador. Se você não creu, você estará perdido para sempre. Aquela mulher varreu a sua casa, limpou, colocou luz em todos os lugares. O Espírito Santo é luz. Ele traz à luz os seus pecados. Não deixe, não esconda. Ele quer te mostrar a sua condição de miséria, para que você busque a solução disso, que é crer no Senhor Jesus. O terceiro aspecto, terceiro ponto da história, né? A parábola do filho pródigo, no versículo 11. Vamos ler. Lucas 15, versículo 11. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até esse versículo 24 é suficiente para o que vamos comentar nessa noite. Então, nós já pensamos na insubmissão da ovelha e o amor do pastor, na incapacidade da dracma e a insistência da mulher, né? A insubmissão da ovelha nos fala da nossa condição de pecado e o amor do Senhor Jesus por nós. A incapacidade da dracma, da condição de mortos espirituais e o trabalho do Espírito Santo em nos convencer do pecado. Agora, nessa última parte, nós vemos a indignidade do Filho e a misericórdia e a graça do Pai manifestada em favor dele. Aqui nós conhecemos, creio que todos conhecem bem, é uma história entre nós bem comentada, e talvez até mesmo aqueles que têm menos conhecimento da palavra de Deus também já ouviram essa história. Temos um filho que, sendo o mais moço de 2 filhos, ele pede ao pai, ainda em vida, que dê a ele a sua parte da herança. Ele pega essa herança e vai para longe. Ali diz o texto que ele viveu dissolutamente. O pródigo significa aquele que gasta sem fazer contas, aquele que não leva em conta a maneira que está gastando, né, seus recursos. Pode ser o dinheiro, nesse caso, pode ser o tempo, pode ser a sua vida, pode ser várias coisas que nós podemos pensar. Mas ele gastou todo o seu dinheiro dissolutamente.
e depois começou a passar fome naquela terra, cuidando de porcos e sem nada para comer. A indignidade do filho. Qualquer um de nós olharia para essa situação e diria: ele não merece nenhum favor de ninguém, nem mesmo do seu pai que o ama. Mas o pai agiu em misericórdia e graça para com ele. Nós vemos aqui que ele mesmo, e é importante observarmos isso. Ele, no verso 17, diz: então, caindo em si, disse. Ele se arrependeu da sua decisão errada, da sua condição de pecador contra Deus e contra o seu pai. Ele diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti. E o verso 19 ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso ele reconheceu a sua indignidade. Um pecador diante de Deus, o Pai, que é santo, que é todo-poderoso, que é justo, precisa reconhecer a sua indignidade. Você, se ainda não fez, precisa se arrepender. O filho caiu em si, ele se arrependeu. Você precisa se arrepender daquilo que você é, porque devido ao pecado de Adão, todos somos pecadores. E você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer que não tem nenhuma dignidade. Aquele filho que foi embora, talvez com dinheiro, com saúde, com força, com disposição, agora ele não tem mais nada para de si mesmo. Ele não tem mais dinheiro, talvez está fraco, pois não tinha comida. Ele reconhece a sua indignidade de ser perdoado, de ser recebido como filho, novamente, pelo seu pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, levantando-se, verso 20, ele levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Seu pai talvez o esperasse, olhando para aquele caminho, todos os dias, ou talvez várias vezes ao dia. E quando viu, compadecido dele, correu, abraçou e o beijou. O filho começa a falar, mas o pai diz: traz a melhor roupa, veste ele, põe um anel no dedo e a sandália nos pés. E ele, este meu filho, né? O pai diz: este meu filho estava morto. Ele retorna à sua posição de filho. Ele agora, ele não é como ele pensava ser tratado como servo, mas ele é recebido como filho. É maravilhoso pensarmos isso. E aqui nós vemos, então, a indignidade de cada um de nós, do pecador diante de Deus, no seu pecado, e a misericórdia e a graça de Deus em nos dar a posição de filhos. Não é nada menos do que isso. Temos por obrigação servi-lo, temos obrigação de servi-lo por tudo que ele fez por nós, mas ele nos dá essa condição de filhos. Vamos ler Efésios 2, o versículo 1. É um texto muito rico sobre essa verdade tão preciosa, que é a graça e a misericórdia de Deus em favor de nós, pecadores, perdidos, indignos, mas arrependidos e recebidos como filhos. Efésios 2, verso 1 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, preste atenção nessa palavra, nessa expressão, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, vemos aqui nesse texto, ele nos deu vida, estando mortos, em delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora. Aqui está falando, como eu disse anteriormente, de pessoas que já creram. Mas se você não creu, essa é a sua situação. Andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Não é assim que aquele filho pródigo andou? Segundo a sua própria vontade, seguindo os conselhos de Satanás, que é o príncipe, né, da potestade do ar, seguindo o curso deste mundo, seguindo as inclinações da carne. Não é assim que você tem andado, fazendo sua própria vontade, fazendo aquilo que todo mundo faz, fazendo aquilo que desagrada a Deus e, por consequência, agrada ao príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Estávamos nessa condição. E se você não creu, essa é a sua condição. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira de Deus, reservados para o juízo de Deus. Verso 4 diz, mas Deus sendo rico em misericórdia. O que é misericórdia? É não nos dar aquilo que nós merecemos. E os nossos pecados nos fazem merecedores da condenação eterna, da morte eterna, da separação eterna de Deus. Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. É a separação eterna da presença de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E a sua graça, a graça de Deus, nos dá aquilo que não merecemos. Agora, a posição de filhos de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação é pela fé no Senhor Jesus. Não há dinheiro que a pague. Não há obra que a pague. Não há penitência que a pague. A salvação foi paga com o sangue do Senhor Jesus. E você precisa crer nele para ser salvo. A misericórdia e a graça de Deus diante da indignidade de nós, pecadores, condenados, vivendo longe de Deus. Então, agora, aquele que crê, e se você já creu, ou se você ainda não creu, pode fazê-lo hoje. Veja o que você será. João 1, verso 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você crê no Senhor Jesus. Você deixa a posição de filhos da ira e passa a ser filho de Deus. Aquele filho recebeu um anel na mão. Ele recebeu roupas novas. Ele recebeu sandálias nos pés.
O anel, a sandália, principalmente, falam da posição de filho, que ele foi colocado novamente. Não pela sua dignidade, mas pela misericórdia e graça que o Pai manifestou em favor dele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nessa noite, você tem a oportunidade de se tornar um filho de Deus. E também nós, os que já cremos, podemos recordar dessa sublime verdade. 1 João 3, verso 1 e 2 diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, o grande amor que Deus, o Pai, nos concedeu, a ponto de sermos chamados seus filhos. Agora somos filhos de Deus, e não se manifestou o que haveremos de ser na eternidade. Mas sabemos que quando o Senhor Jesus levar aqueles que nele creem, nos levar para a sua glória, nós haveremos de vê-lo como ele é. Que grande privilégio é ser chamado filho de Deus, da condição de indignidade, de separado, de miserável, vivendo dissolutamente. Aquele filho agora recebe do seu pai, novamente, a posição de filho. E você pode, nessa noite, se tornar um filho de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora. O verso na carta a Tito, verso 2 e 11, para encerrarmos. Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, essa verdade, você precisa atentar para ela. Diante de Deus, nós não temos dignidade nenhuma. O pecado nos faz indignos de estarmos na presença dele. Mas a sua graça, que se manifestou salvadora na pessoa do Senhor Jesus, ela salva a todo aquele que nele crê. E você, nessa noite, tem a oportunidade, se ainda não fez, de se tornar um filho de Deus, de fazer parte dessa família que é a igreja, o povo redimido por Deus aqui neste mundo. Que você possa considerar isso. O Senhor Jesus, como bom pastor, veio, entregou, deu a sua vida. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, para salvar a nós, pecadores, desobedientes, rebeldes, afastados de Deus. O Espírito Santo quer falar ao seu coração. Você ouviu a palavra nessa noite, você já ouviu talvez outras vezes. Não endureça o seu coração. Deixe o Espírito Santo falar com você. E se tiver dúvida, pergunte. Entre em contato com o irmão, com a irmã que o convidou, com o contato que você tem, para que você não fique com dúvida, para que seja esclarecido. E a terceira condição, a indignidade que temos, pois o pecado nos torna indignos da presença de Deus. Mas Deus, a graça de Deus, se manifestou salvadora. O pai não olhou para aquilo que o seu filho fez com o dinheiro. Não olhou para aquilo que o seu filho procedeu lá longe. O pai manifestou a sua misericórdia e a sua graça,
recebeu o seu filho de volta. Ele foi recebido como filho. E Deus quer recebê-lo como filho nessa noite. Nas 3 passagens diz que haverá alegria, nas 2 primeiras diz, né, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. A terceira, nós não lemos o versículo 25, mas aquele pai mandou matar um bezerro cevado e se alegrou porque o seu filho que estava morto tinha voltado, reviveu. Então, que você possa pensar nisso. Creia no Senhor Jesus. Você se tornará um filho de Deus e poderá promover, né, alegria no céu pela sua salvação. E também a todos nós por ouvirmos de pessoas, de ouvirmos que você entregou sua vida ao Senhor Jesus e também poderá ser da nossa família, né? Podemos dizer como irmãos, por isso você pense nisso. Não espere mais tempo. O tempo não está no nosso controle. Há muitas coisas acontecendo, muitas pessoas perdendo sua vida. E nenhum de nós sabe o tempo em que a nossa vida aqui vai findar, ou que o Senhor Jesus vai vir nas nuvens buscar os seus, e a oportunidade de crer estará encerrada. Que Deus possa aplicar, né, a sua palavra a todos nós nessa noite. Amém.